Muito bem, nós estamos na série de mensagens no livro de Juízes e eu convido você a abrir lá, Juízes capítulo 3. E nós vamos falar sobre o segundo juiz, Eude, o juiz corajoso. Então, esse é o título da mensagem, Eude, o juiz corajoso. Juízes capítulo 3, versículos 12 a 30, nós vamos ler porção por porção e assim expondo a palavra de Deus e aplicando aos nossos corações nesse contexto que estamos vivendo do século 21. Mas como eu disse, esse livro é rico para tratar essas questões todas das quais nós temos que lidar, seja no âmbito nacional, como nação, como povo brasileiro, mas também trazendo do macro para o microcosmo a sua vida, a sua relação em família, a sua relação em casa, não é? Mas também a sua relação no mundo secular, na empresa, na indústria, no comércio, nas relações interpessoais, e assim a gente pode tirar várias lições espirituais e aplicações para a vida, das quais nós precisamos ser relembrados e alguns, lembrados e saberem como lidar com essas questões que traz, a vida sobre cada um de nós no âmbito familiar, profissional, individual e, sobretudo, espiritual. Então, Juízes capítulo 3, nós vamos ler aqui os versículos 12 a 14. Nós temos como subtítulo aqui nessa porção, um novo inimigo se levanta. Não acaba, irmãos. Só na glória. É luta após luta, mas vitória após vitória. Amém? Acompanhe comigo a leitura em Juízes capítulo 3, versículos 12 a 14, é a primeira porção que diz: Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Oremos. Pai, fala conosco através da exposição da Tua palavra, que possamos trazê-la para o nosso dia a dia e tirar, ó Deus, princípios maravilhosos, eternos, baseados no Teu caráter, nos Teus ensinamentos através da história de homens, mulheres, pessoas comuns que o Senhor escolheu e separou através da ousadia, da fé e da coragem para nos servirem de exemplo. Sabemos que eram homens e mulheres imperfeitos, assim como nós, mas temos um Deus que é perfeito e que pode fazer aquilo que não podemos. É o que te pedimos e oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, um novo inimigo se levanta e ele não vem sozinho. Percebam aqui que o texto vai dizer para a gente que ele é moabita, mas ele está aliado aos amonitas e os amalequitas. O Amon aqui é um parente direto, é um primo, Eles são duas nações que surgiram, no caso, nós sabemos do incesto de Ló e as suas filhas, é uma situação bem constrangedora, porém as nações se formaram e, na época bíblica, infelizmente, apesar de serem parentes de Israel, de Jacó, da descendência de Abraão, se tornaram inimigos, mesmo Deus dizendo assim para os israelitas, eles são teus parentes, não é para guerrear com eles. Mas eu acho que do outro lado não ouviram a mesma coisa, não aceitaram e durante séculos foram inimigos implacáveis contra os seus próprios parentes de Israel. Nada novo em se tratando de Oriente Médio. Fecha parênteses. Olha só o que nós temos aqui para destacar nessa porção. Em primeiro lugar, depois da morte de Otiniel, a idolatria novamente começou a se alastrar entre as tribos israelitas. E o líder da segunda opressão veio de Moabe, ou seja, próximo deles, da parentela, uma região próxima ali ao leste do Mar Morto e ao sul do rio Arnon. E eu estou falando isso para você já ir se situando quando estivermos em Israel, em agosto e setembro, essas coisas vão vir à mente, nós vamos ver as campinas de Moabe, você já vai lembrar da história desse inimigo que surgiu aqui, o Eglon,
e você também vai lembrar o rio Arnon, região do Mar Morto. Então vá guardando essas coisas na leitura bíblica, porque com a graça de Deus veremos em loco esse lugar tão magnífico e histórias tão extraordinárias, tá certo? Bom, também na sequência aqui nós temos o seguinte: os amonitas estão na parte leste, mais acima de Moabe, e os amalequitas é da região sul, região do deserto, próximo do Sinai. E quando você pensa esse nome, Amalequitas, na Bíblia, foi o primeiro povo, também descendente de Abraão, parentes, portanto, que enfrentaram os israelitas. E eles foram soldados, guerreiros implacáveis, terríveis e cruéis. Tá certo? Então percebam que nós temos aqui os parentes se levantando contra a nação de Israel. Bom, primeira lição espiritual. Talvez o inimigo é mais íntimo do que você pensa. Não estou dizendo que é para você ficar desconfiado dos seus parentes. Estou dizendo que às vezes vem de onde a gente não espera o ataque. Por isso, a preparação deve ser a oração. Estar na presença de Deus. Que não foi o que aconteceu. Pelo contrário, ao se afastar de Deus, o povo deu a brecha, a abertura para as setas do maligno. O ataque de Satanás contra o povo de Deus. Por isso, uma outra lição que nós devemos aprender é: não baixe a guarda. Não flerte com o pecado, não brinque com ser igreja, ou ser filho de Deus, ou crente, um cristão, não brinque com isso, é muito sério, é um preço de cruz, né? De sangue derramado na cruz, é o amor de Deus ali, morrendo por nós. Então não podemos brincar com essas coisas que são sérias na vida espiritual. Portanto, proteja-se. É a lição que nós podemos tirar aqui para a sua vida pessoal. Bem, nós temos uma outra coisa que se destaca aqui, que é o seguinte: no finalzinho do versículo 12 diz assim: porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Essa expressão aparece em vários momentos no livro de Juízes. E ela precisa ser compreendida, irmãos. Porque aquilo que parece normal aos seus olhos pode não ser aos olhos do Senhor. E isso exige de cada um discernimento espiritual. Ou seja, o discernimento espiritual de saber o que é bom aos olhos do Senhor, diferentemente daquilo que é mal aos olhos do Senhor, está em termos de uma leitura diária da Sagrada Escritura, de termos contato com a palavra de Deus que te orienta naquilo que é certo e o que é errado. Aliás, nós precisamos estabelecer valores daquilo que é certo, valores daquilo que nós não vamos fazer porque é errado, porque as coisas erradas cobram um preço muito alto da sua vida, quando praticada, porém, precisa se ter discernimento sobre essas coisas. E ela não vem, deixa eu dizer bem claro isso aqui para vocês, ela não vem de uma regra, de uma lista que nós vamos impor, que a igreja vai impor como liderança. Não, isso tem que vir de um coração obediente a Deus. É claro, nós podemos te ajudar naquilo que vem de Deus, aquilo que não vem de Deus, mas impor, não vamos fazer isso. Você tem que saber, você tem que buscar. Eu lembro, irmãos, uma das minhas experiências marcantes como estagiário ainda, seminarista no interior de São Paulo. Um senhor que recebeu a Cristo e o pastor me pediu para aconselhá-lo, né, na decisão que ele tinha tomado naquele culto. Já havia um trabalhar dos irmãos, de famílias da nossa igreja, com a família do senhor Geraldo, do nosso irmão Geraldo. Mas ele estava tão convicto que ele tinha que entregar a vida a Jesus e ele queria fazer aquilo que era certo, que ele me perguntou assim, depois de ter confirmado a decisão dele, ele disse assim: irmão Alexandre, o que eu posso e o que eu não posso fazer? Olha que coisa maravilhosa e ao mesmo tempo perigosa, porque nós não podemos, como homem, colocar as coisas sobre o outro. Quem faz isso é Deus. Eu falei: você vai ler a Bíblia, seu Geraldo, e você vai descobrir. Porque o senhor descobrindo, o senhor vai confirmar que o que nós ensinamos aqui do que é certo e o que é errado, está na palavra de Deus. Esse homem começou a ler a Bíblia e mais, ele foi uma das poucas pessoas que eu conheci capazes de decorar trechos e trechos longos da Bíblia. Não sei se a Jane lembra do irmão Geraldo citando os versículos de cor lá na cidade de Guaíra. Versículos e versículos. Ele ia lendo e decorando, quer dizer,
Ou seja, ele podia, na sua própria memória, puxar e saber aquilo que é bom aos olhos do Senhor e aquilo que é mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, lá no livro de Levítico, que há pecados por ignorância. Às vezes a coisa não vai para frente e você se pergunta por quê? Porque você está pecando por ignorância. Nós não podemos nos dar ao luxo de não sabermos o que não agrada e o que agrada a Deus. Porque isso implica diretamente na sua vida espiritual. Portanto, há aqui um exercício para ser feito. O que é agradável aos olhos do Senhor? E o que é mal aos olhos do Senhor? Aquilo que é agradável, se apegue a isso. Mas aquilo que é mal, se afaste disso. Porque custou, como diz o texto aqui, um peso sobre a nação de Israel por 18 anos. Imagina o quanto eles perderam de ter que mandar o tributo para um rei dominante durante 18 anos da vida. Por isso, não brinque com o pecado. E olha só, a estratégia que tem nessa porção aqui, dos versículos 12 a 14, é muito interessante, porque no finalzinho do versículo 13 diz assim: e tomaram a cidade das palmeiras. Sabe de que ele está falando aqui? Jericó. Jericó é chamada de a cidade das palmeiras. E realmente, irmãos, tem uma plantação lá, tem uma plantação de tâmaras, que é uma das coisas mais lindas. Eles têm as tâmaras, aqueles pés gigantes, e tem as anãs pequenininhas. E nós vamos passar ali, vamos acampar ali, num kibutz. Vamos fazer um passeio de camelo, passeio de verdade, não aquelas voltinhas que a gente dá com os turistas, não. Vamos ter uma experiência de beduínos. Sabe o que são os beduínos? São os nômades do deserto. Então nós vamos ter essa experiência, se prepare. Fecha parênteses, encerro a propaganda aqui. Jericó foi a primeira cidade que os israelitas conquistaram. Então percebam que a estratégia do inimigo é a mesma que Israel fez. Às vezes você vai ter que mudar de estratégia. Às vezes, para combater o inimigo, aquilo que você fazia antes já não serve mais. Você tem que se atualizar para resistir ao inimigo. Porque nós sabemos, o inimigo vai usando novas e novas técnicas para atacar a gente. Inclusive, essa que nós temos nos últimos dias, que é o entretenimento e o grande acesso à informação. Você já parou para perceber, para pensar, que você recebe tanta informação que você não consegue examinar, absorver e compreender e emitir um juízo de valor? Eu estou usando uma estratégia. Eu estava, abrir parênteses aqui novamente, eu estava meio viciado em informações, em política. Está pegando esse bichinho da política no Brasil. É bom, mas com cautela. Então, tudo que era notícia eu estava ouvindo e assistindo, mas aí eu estou começando a ficar meio triste com isso. Falei assim, será que é bom? Não. Eu só vou assistir de forma seletiva e aquilo que eu consiga analisar e tirar algum proveito. Não vou ficar correndo atrás de informação daqui para lá, porque eu não sei se vocês já perceberam, vai vindo os links e vai aparecendo para você ir cada vez mais desenvolvendo e vai desdobrando o assunto e de repente não tem fim o negócio. Até isso pode ser uma estratégia para nos afastar de coisas realmente importantes. Não devemos ser alheio àquilo que está acontecendo. Mas será que o excesso de informação não está nos desviando a atenção? Tome cuidado com isso. Às vezes isso vai minando a nossa resistência. E isso pode ir nos afastando de Deus. Porque, irmãos, mesmo que a gente não entenda tudo o que está acontecendo lá em Brasília, nós sabemos de alguém que entende e que está acima disso. É Deus. E é a Ele que nós devemos nos apegar. Porém, o texto diz que esses inimigos de Israel usaram como estratégia a mesma tática que Israel usou no passado. E eles vieram conquistando Jericó, que é uma cidade estratégica no sul de Israel. É realmente um lugar fantástico para se conhecer e perceber ali no Vale do Jordão a prosperidade. Um pouco mais para baixo, ali no Mar Morto,
tudo seco, mas um pouquinho para cima, já no Vale do Jordão, começa as plantações e vai até o norte de Israel. Então, eles estavam fazendo o quê? Cortando a comida ali, naquela região da Judéia, sul de Israel. Ora, se você domina o lugar do abastecimento de alimento, você tem poder e domínio sobre a nação de Israel. Então, essa é uma estratégia que foi usada. E aí, o que nós podemos fazer? O texto implica, então, em uma batalha aqui, estratégica. Irmãos, quando vamos para a guerra, e é claro, nós sabemos a nossa guerra não é física, não é de espada, não é? É espiritual. Nós devemos saber analisar com que armas devemos lutar e qual estratégia usar. Não entre numa batalha na área profissional, na área pessoal, na área que seja, sem você se preparar para isso. O Senhor Jesus disse isso. Que um rei indo para a guerra, ele se assenta com seus conselheiros e pergunta: vamos com 5, com 10, com 15, com 20 mil? Ou 5, 10 basta? Quanto que vai custar isso? E aqui tem uma lição muito estratégica no sentido da arte da guerra, né? No sentido bíblico aqui, que é o seguinte: antes de você partir para qualquer coisa em que envolva responsabilidade, compromisso e que depende de você, pare para pensar sobre o assunto, pesquise, entenda aquilo, se prepare para aquilo, porque não podemos jamais entrar numa batalha contra o nosso inimigo, que é Satanás, despreparado. A Bíblia vai dizer para nós tomarmos a armadura de Deus. Isso é a preparação. E lá você sabe, fala da espada, da palavra, do capacete da salvação, ou seja, uma convicção que não vai permitir que você seja levado a coisas das quais Deus não se agrada e que vai custar caro para você. Também fala do escudo da fé, né? Dos sapatos da proclamação do Evangelho e a oração. Então são coisas das quais o cristão deve se munir, se preparar para enfrentar o inimigo que tem a sua estratégia também. É interessante, quando a gente pensa na armadura, que do soldado romano, no caso aqui, que o apóstolo Paulo usou, é que não havia proteção para as costas. O único lugar que não havia proteção era nas costas. Você sabe por quê? Porque o soldado não poderia virar as costas para o inimigo. Porque ele estaria desprotegido. Olha que sabedoria que o apóstolo Paulo está usando aqui. Ele está dizendo, se você entrar na guerra é para vencer. Não é para recuar, não é para virar, não é para voltar. É para ir até o fim. Porque o inimigo vem, como veio, e dominou a nação de Israel por 18 anos. Bom, o Senhor então levanta um novo juiz. Versículo 15 diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Bem, vamos entender aqui uma das coisas que a gente está acostumado a ouvir na Bíblia, a ler na Bíblia, que é clamar. Clamar não é uma simples oração. Clamar é suplicar. Com todo o pulmão, sabe, o ar, com toda a força. Porque a situação já está insustentável, você não está aguentando mais. Quem já clamou assim? Às vezes precisa. Às vezes não basta vir só aqui na frente e orar. Às vezes tem que clamar a Deus. Tem que suplicar em plenos pulmões, como se diz, com força. É claro, tem um lugar adequado para isso. Não vai clamar em qualquer lugar, na frente de qualquer pessoa, porque não pode não entender muito bem o que está acontecendo. Talvez, se você tiver um lugar que você possa chorar na presença do Senhor, derramar o seu coração e em porta cerrada, né, como diz a Bíblia, fechada, e não vai incomodar ninguém, faça, porque é importante. Deus atende o clamor. Quando é feito da alma, de todo o coração, e Deus ouve. Não é que Deus é surdo, não precisamos gritar. Mas às vezes precisamos falar um pouquinho mais alto.
Não para Deus, para nós mesmos. Isso aqui é interessante, irmãos. Deus ouve pensamento. Aliás, não precisamos nem pensar, Ele já sabe. Então por que oramos? Por que clamamos? Para nós mesmos. Para nós mesmos. Para que a fé venha do nosso próprio clamor. Para que haja consciência de que temos um Deus e de que pode se clamarmos. O povo clamou e Deus levantou. E aí volta para a minha tese inicial, baseada no livro de Juízes. Deus precisa de uma pessoa para iniciar. É sempre uma pessoa. Não é todo mundo. Para iniciar. Depois todos vão se envolver. Todos aqueles que Deus quer que se envolvam. Todos aqueles que Deus levanta para se envolverem. Mas Deus precisa de uma pessoa. Sabe o que o profeta Jeremias vai registrar? Deus dizendo assim: eu passei pela terra e busquei um que se colocasse entre o muro, na fenda do muro. E ele diz o quê? Não encontrei ninguém. Deus precisou de uma pessoa e ele não encontrou. Será que Deus pode contar com você na brecha? Porque Deus continua passando, irmãos, e procurando pessoas que estejam na brecha, pela nação, pela família, pela igreja, pela cidade, pelo trabalho, pelas coisas das quais nós interagimos diariamente. Você é essa pessoa? Deus está buscando um. Espero que Ele encontre em você essa pessoa. E olha que interessante aqui o currículo do Eude. O que mais se destaca aqui, na verdade, é o fato de que ele era canhoto. Os canhotos podem levantar a mão aqui, levanta uma canhota aqui. Pois é, pode abaixar a mão. É interessante isso daqui, porque parece que os benjamitas, né, eles tinham uma tendência para serem canhotos. Por exemplo, olha só, Juízes capítulo... Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso, abra comigo em Juízes capítulo 20, versículo 16. Olha que interessante esses detalhes nas Sagradas Escrituras. Os benjamitas aí tinham a tendência, né, a serem canhotos. E olha, irmão, deixa eu dar mais um fato interessante sobre os benjamitas, né? Tem um grupo de judeus no exército, da tribo de Benjamim, que eles são ruivos. Ainda tem essa característica. Ruivos na tribo de Benjamim, e eles fazem parte de um grupo seleto dos soldados mais, assim, corajosos do exército de Israel. Tem dois grupos que se destacam na questão de coragem no exército atual de Israel. São os ruivos e os judeus etíopes. Os judeus de origem africana, os judeus negros. Eles cresceram muito dentro do exército israelense. Atingiram altas patentes e são realmente destemidos. Então, esses dois grupos se destacam. É bem interessante essa informação. Mas eu quero ler com vocês Juízes capítulo 20, versículo 16. Olha só que curioso. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo. E o impressionante, e não erravam. Olha, irmãos, eu já fui bom no estilingue. Antes de precisar usar óculos. Olha como eu gostava de estilingue. Mas eu tenho uma tranquilidade. Tive vontade, confesso, mas nunca atirei uma pedra num passarinho. Não tive coragem, não consegui. E graças a Deus por isso. Nenhum passarinho morreu na minha mão com o meu estilingue. Porque, olha, você sabe como é que são as crianças. Elas são más, irmãos. Fecha o parênteses aqui. Esse pessoal jogava com a mão esquerda na funda, que é diferente do estilingue, e acertava um fio de cabelo. Podia participar daqueles, né, espetáculos no circo. Não é mesmo? Muito bem, fecha o detalhe aqui, volta para o texto, que nós temos aqui mais uma informação interessante. Tributo aqui, que aparece no versículo 15, fala de tributo. O presente aqui, melhor dizendo, fala de tributo. Então pensa bem, pagar o imposto para o seu governo já é ruim. Pagar para um governo estrangeiro? Pior ainda. Só que, irmãos, aqui nós temos
uma sabedoria que fala da estratégia de Eude. Percebam, irmãos, que ele ainda não, apesar de ter sido chamado pelo Senhor, ele ainda não é um líder nacional do povo, reconhecido. E ele precisa fazer algo para realmente unir as tribos em torno do propósito de libertá-los da opressão estrangeira de 3 nações, e para isso ele bola uma estratégia que envolve muita coragem. Se fôssemos falar modernamente, seria missão impossível, o título. Ou, outro diria, essa é uma missão suicida. Porque ele tem a seguinte ideia: vou matar a cobra cortando a cabeça. Já ouviram essa expressão? Então acompanhe comigo. Olha só, versículos 16 a 18. Diz assim: E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de 1 côvado, e cingiu-a por baixo das suas vestes a sua coxa direita. 1 côvado é mais ou menos isso aqui, ó. Pode ser 45 centímetros. Só que depois na coxa. O côvado muda em determinado momento na história bíblica, mas vamos pegar aí de 35 a 45 centímetros, mais ou menos, tá bom? E olha só, aí o texto continua. Versículo 17. E levou aquele presente, que é o tributo, a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo. Versículo 18. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Bom, vamos entender isso aqui, tem algumas coisas importantes. Primeiro, Eude arranjou uma espada com a qual pretendia matar o rei Moabita e a escondeu de uma forma que não podia ser percebida visivelmente de forma fácil. Também, olha que interessante, ele levou esse tributo, né, com outras pessoas que o acompanharam e as pessoas que receberam e que levaram até a presença do rei. Então nós estamos falando aqui de que o tributo era pago em prata, ouro, gado e outros tipos de produtos com valor, né, que mostrava a submissão, a sujeição do reino governado, né, vassalo, ao novo suzerano. Então era algo realmente volumoso que impactava e que mostrava ali uma total submissão. Essa foi uma coisa bem estratégica, né? Ele está dizendo, olha, nós reconhecemos que o Senhor é o soberano e está aqui, humildemente, os teus servos, pagando o tributo. Então tudo isso faz parte da estratégia, né? Mas o Eude também sabe de uma coisa que é interessante. Ele tem que se despedir das pessoas que estão ali em volta. E aí então ele apela para aquilo que era do interesse do rei, que era uma coisa que os gregos gostavam muito na época do apóstolo Paulo: curiosidades. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer que lá em Atenas os atenienses viviam de curiosidades. Qual que é a última novidade? O que está acontecendo aonde? Não sei o quê. O povo parava o que estava fazendo para ouvir. Povo que eu digo, a elite, tá? Porque eles tinham escravos para fazer as coisas e por isso eles podiam ficar de papo para o ar. Tá bom? Olha só o versículo 19 e 20. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei, o qual disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Olha só isso daqui. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, com certeza já. Cuidado, a curiosidade. Ninguém ouviu? A curiosidade mata. É o que está acontecendo aqui. Então, ele despede os companheiros, ele fala de algo secreto, daquilo que poderia ser uma revelação, né?
E aí o rei, então, não querendo compartilhar com os seus servos, seus súditos, falando, calma aí, deixa eu despedir as pessoas aqui, e só nós dois vamos ter essa conversa aqui. Bom, outra coisa interessante, que nessa sala de verão, era o lugar mais fresco que tinha, e mais isolado, porque ficava acima, né, dos cômodos. Então, era um lugar mais de difícil acesso e restrito. Ou seja, a estratégia de Eude foi perfeita. Ele aproveitou o lugar que favorecia aquilo que ele pretendia, eliminar o inimigo de Israel, na questão exclusiva, né, na particularidade, e aí então metade do seu projeto está para ser realizado. Mas antes aqui, aliás, deixa eu ver aqui, deixa eu para o momento certo. Quando ele falou que tinha algo da parte de Deus, era justamente aquilo que Deus queria que Eude fizesse. Matasse o inimigo do povo de Israel. É claro que quando a gente pensa nessas passagens, para os dias atuais, elas são umas passagens assim muito difíceis de serem tratadas. Porém, nós não podemos ler a Bíblia desprezando a cultura e o momento histórico da época. Nós precisamos sempre fazer pontes, ligando o ontem com o hoje, mas jamais sem entender o contexto daquele momento. Quando a gente pensa em uma pessoa se dispondo, né, como uma missão kamikaze, quase que suicida, arriscando a sua própria vida para matar uma outra pessoa, é porque existe um histórico aqui de muita opressão, de muita maldade e de assassinato de pessoas inocentes. Se a gente não entender o contexto, a gente acha simplesmente uma ideia sanguinária e vingativa. Mas não é. Se entendermos o contexto. É claro, quando a gente pensa nisso, nós temos que lidar com as manchetes que nós temos ouvido já mais de uma semana, da eliminação do terrorista iraniano. Aquilo que aos nossos olhos parece ser chocante, implica em eliminar uma pessoa que tem nas suas costas 600 mortes diretas e milhares de mortes indiretas. Ou seja, quando esse terrorista foi eliminado, as manchetes é que o Oriente Médio podia dormir um pouco mais em paz. Esse homem arquitetou o atentado em 94 aqui na Argentina, em que 85 pessoas foram mortas na AMIA, na Associação Israelita, e 180 ficaram feridas. Estão entendendo? Então, volta aqui. Esse rei que é curioso, que pode tratar de trivialidades, não tem dor nenhuma na consciência por estar oprimindo uma nação inteira e trazendo a destruição, a morte de famílias também. Isso é muito importante a gente saber e entender o contexto para saber por quê que esse homem chamado Eude tem essa coragem de colocar sua vida em risco. Porque, irmãos, podia dar errado. Acompanhem comigo a leitura para a gente entender melhor aí. Versículos 21 a 22. Diz assim: Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre sua coxa direita e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Bom, se eu disse que tem ali 35 a 45, mais o cabo, nós temos pelo menos 50 centímetros, né? Ou 40 centímetros aí, dentro do ventre desse rei obeso. E olha que o texto diz que ele não tirou, ele deixou lá. E agora? O homem morreu. Como é que nós sabemos? O excremento. Eu não sei se você já viu o pessoal caçando animais, como é que acontece quando atira,
Como é que você sabe que o animal morreu? Quando sai o excremento. Não fica agonizando. Quando ele morre, sai o excremento. Eu vi isso, eu acompanhei uma situação assim e eu fiquei impressionado com aquilo. Ali era a certeza de que não precisa dar mais um tiro, o animal já morreu. Saiu o excremento, o animal já morreu. Interessante, foi o que aconteceu aqui com esse rei. Olha, o golpe foi tão rápido e forte que Eude não tirou a arma de dentro do ferimento. E aí, a interpretação mais natural aqui dessa parte que saiu-lhe o excremento é a morte fisiológica tinha acontecido. Ele já podia, então, fugir. Que é agora o problema dele. A primeira parte era entrar e cortar a cabeça da cobra. E a segunda parte? Sair. E aí nós temos um problema. Porque nós temos um reino inteiro, um palácio todo, e os soldados e os servos ali protegendo o seu rei, é claro. E agora? Como é que ele vai sair? Aí vem a fuga de Eude. Né? Acompanhe comigo os versículos 23 a 24. Que diz assim: Então Eude saiu ao pátio e fechou as portas da sala e as trancou. E saindo ele, vieram os servos do rei e viram. E eis que as portas da sala estavam fechadas. E disseram: sem dúvida está cobrindo os seus pés na recâmara da sala de verão. Olha que curioso que é isso daqui. O que quer dizer isso? Os servos acharam, né, que o Eude já tinha dado o recado. E agora, como eles não perceberam nada de anormal, não tinham razões para suspeitar de algo. E, claro, não queriam intrometer-se no isolamento do rei, porque eles presumiram que o rei estava se aliviando, cuidando das suas necessidades fisiológicas, tá bom? Então, percebam que esse homem, chamado Eude, era um homem de coragem. E a coragem implica em risco, mas não um risco insensato e de tolo, mas um risco calculado, planejado. E eu lembro que o pastor Thomas encaminhou uma campanha no passado aqui no Brasil, e ele foi ameaçado de morte, correto? O senhor lembra disso? Lembra disso, dona Linda? E o pastor Thomas falou: bom, se eu não morrer, a campanha segue à frente, mas se me matarem, a campanha vai ser um sucesso. É mais ou menos essas palavras. E o que vocês acham que aconteceram com a campanha? Milhares e milhares de assinatura no Brasil inteiro, uma mobilização política, que o presidente vai ligar para o escritório aqui da igreja, não é isso? Deus precisa de uma pessoa para começar, irmãos. Nós temos exemplos aqui nesta igreja. Uma pessoa. Talvez seja você que vai começar. Ele fez isso. Ele se arriscou. Mas ele calculou. Ele sabia que mesmo se não na última possibilidade, se não desse certo, ele poderia ter, com a sua própria morte, inspirado outras pessoas a fazerem melhor. Mas ele foi. Ele deu o primeiro passo. Coragem é isso. É quando a gente se coloca em risco, mas na certeza que estamos fazendo por algo que é agradável a Deus. Deus falou para Moisés: vá. Deus falou para Josué: onde você pisar eu vou te dar. Eles foram, eles acreditaram. Moisés perguntou: mas Senhor, o que eu faço diante do mar? Lembram disso? Deus falou o quê? O que você tem na mão? A vara, então fere as águas. E o que aconteceu? O mar se abriu. Nós temos histórias assim maravilhosas na Bíblia. Nós temos histórias assim maravilhosas contadas pelos nossos irmãos no Brasil, fora do Brasil. É impressionante como pessoas mudaram o curso do mundo. Eu tenho das pessoas que eu mais admiro, foi o irmão André, que colocava a Bíblia no seu fusquinha, ia para os países comunistas, onde era proibido entrar com a Bíblia, em que ele podia ser preso e morto, por estar transportando a carga proibida. Começou com um homem, e ele começou a orar para cair a cortina de ferro. Vocês viram quando o muro de Berlim foi derrubado? Resultado de um mover de Deus com um homem. Mas não existe no mundo
no mundo cristão evangélico, alguém que não tem igrejas e líderes que não tenham ouvido falar desse irmão André. Porque a igreja se mobilizou, irmãos. Hoje nós oramos pelos os missionários no Nepal. Por quê? Porque esse homem começou esse movimento de apoiar, de ajudar a igreja perseguida. Para vocês terem uma ideia, essa organização Portas Abertas não é uma organização para evangelização, mas para apoio. Eles têm advogados caríssimos para ajudar legalmente no cenário do direito internacional de salvar cristãos desses países muçulmanos no corredor da morte. Muitos foram salvos por intervenção desse ministério. São até o dia de hoje. Aliás, eles, através das igrejas, conseguem resgatar muitos cristãos em risco de vida em vários lugares do planeta. Mas começou tudo com um homem. Essa é a tese do livro de Juízes. Será que esse homem, essa mulher não é você? Será que Deus não está te provocando para fazer algo? Será que está faltando apenas coragem? Se inspire com Eude. Ele foi um homem de coragem. E você sabe, irmãos, a coragem atrai. Mas a covardia paralisa também. Quando você está no meio de covardes, ninguém se movimenta. Mas quando um levanta, olha, é o que precisa. Para vencer a covardia, nós precisamos de um corajoso. Aí começa a mover. Porque geralmente, como já disse um irmão aqui, nós somos preguiçosos. A gente não quer fazer. A gente pensa 3 vezes. Mas quando Deus te impulsiona, a coragem vem, o mover acontece e a obra de Deus é realizada. Você fica alegre e satisfeito porque você está fazendo coisas que vão durar para a eternidade, durar na eternidade para sempre. É o que esse homem fez. Ele fez para libertar o seu povo. E vamos aqui avançando então para essa parte final. Versículos 26 a 30. Diz assim. Deixa eu ler o versículo 25. E esperando até se alarmarem, eis que ele não abria as portas da sala. Então tomaram a chave e abriram. E eis ali seu senhor estendido, morto em terra. E eu já tinha pena para quem puder, já estava lá na nação de Israel. E o versículo 26 a 30 diz assim: E Eude escapou, enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura, e escapou para a ceira. E sucedeu que, chegando ele, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhe: Segui-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Perceberam, irmãos? É aqui a parte final. Um homem, mas depois você tem a nação inteira junto com ele, lutando contra os seus inimigos, tirando o jugo de cima das suas costas. Por quê? Porque, irmãos, espiritualmente há uma obesidade mórbida, espiritualmente falando, que impede o crente de crer, de agir com fé e coragem. Isso tem que ser tirado. Ou, uma figura metafórica aqui, mate o peso morto. Se livre do peso morto que está te impedindo de avançar na sua vida espiritual, na sua vida pessoal. Tem pessoas que paralisam, deixam de ter o prazer da vida, das conquistas. Cada coisa que alcança não sente mais prazer, porque tem algo sufocando, emperrando, paralisando. Se livra disso e avança. E convoca aquelas pessoas que, como você, querem experimentar da liberdade em Deus e terem a vitória. Isso aqui é interessante. Por que ele tocou o chofar? Por que ele tocou a trombeta? Que é um ajuntamento, uma convocação.
porque ele tinha um testemunho para dar. Eu matei o rei, o nosso inimigo. O que vocês vão fazer a respeito disso? Fiz a minha parte, me sigam. Vamos cada um fazer a sua. Isso aqui é interessante, hein? Cada um fazer a sua parte. Começou com um homem, mas só pôde terminar porque uma nação inteira se envolveu. É o que nós precisamos. Cada crente, em cada igreja, orando pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, pela obra de evangelização no mundo. E deixa o Espírito Santo fazer aquilo que a gente não pode fazer. Porque ele tem poder para isso. A nação se uniu. E a princípio, nesse combate, 10 mil moabitas guerreiros foram derrotados. E eles tiveram uma estratégia, ficaram nas vals do Jordão. Ou seja, eles cercaram e não deixaram o inimigo recuar e voltar e se reorganizar militarmente para voltar a atacar. A estratégia tem que fazer parte de um pensamento corajoso do crente. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. E nós, irmãos, estamos num momento nesse mundo. Como eu citei aí o pastor Gilberto Celeste, no nosso Palavra do Pastor, Gilberto Celeste é o presidente da PEC, ele vai dizer assim, ó, no mundo que nós estamos vivendo, esse mundo, as pessoas têm uma maneira diferente de pensar, de sentir e de agir. Se nós não entendermos isso aqui, nós não vamos alcançar essas pessoas. Tem que ter estratégia. Os moabitas já estavam usando a mesma estratégia dos israelitas. O que o Eude fez? Mudou de estratégia. Aquela estratégia já não servia mais. Ele mudou de estratégia. O pastor Marcos falou isso, né, nos últimos dias. Não adianta você fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Nós temos que mudar. Nós temos que prestar mais atenção em como que os adultos estão pensando, sentindo e agindo. Não está agindo mais como era na década de 90. Mudou as coisas. Aliás, irmão, nós estamos numa geração digital, que é essa nova turma que está vindo aí, agora estou falando dos milênios, né? Do pessoal, milênio já tem 20 anos. Que coisa impressionante. É uma outra mentalidade, como diz uma pessoa que eu vi, a mente dele foi formatada, ou seja, até a linguagem que se está usando hoje para falar de uma situação, já é uma frase, uma palavra tecnológica, irmãos. Ou seja, a mente foi formatada diferente. Então não pense que você vai alcançar a mente e o coração falando como você falava há 30 anos atrás. Não. Você tem que falar a linguagem que a pessoa possa entender. Aí isso é estratégia. Mas o que você vai falar? A essência, que é o Evangelho, que não muda, que alcançou os gregos, que gostavam do conhecimento, alcançou os judeus, que esperavam um sinal, né? E alcançou os pagãos, que tinham muitos deuses, mas só o Deus vivo é que pôde satisfazê-los. Então é isso que nós precisamos saber. A estratégia vencedora de Eude serviu para ele. Não quer dizer que vai servir para a gente. Aliás, nem é esse o nosso contexto. Por isso nós devemos mudar a estratégia para alcançar o objetivo que nós temos como Igreja de Jesus Cristo, espalhado na face da terra, de ser sal e luz nesse mundo. Portanto, pare e pense. Porque se você não parar, não pensar, você não vai ser eficaz no seu testemunho de Jesus Cristo para as pessoas. Vivemos um tempo em que as pessoas sentem, pensam e agem diferente. Que possamos reconhecer esse tempo e usar uma estratégia vencedora para que haja 80 anos de sossego e de paz. Sabe o que quer dizer 80 anos na Bíblia? 2 gerações. Entenderam isso aqui? Esse homem começou a se mover, ele pôde salvar 2 gerações. O seu testemunho, a sua estratégia, a sua coragem e a sua convocação nacional trouxe paz por 2 gerações. Um homem.
Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos encerrar com uma oração. Pai, te louvamos, meu Deus, por esse tempo tão precioso na tua casa, por esse domingo agradável que tivemos. E amanhã, Senhor, tu sabes o que precisamos. Os inimigos que se levantarão. Ó Deus, dá-nos a estratégia certa, que nunca negociemos a mensagem, mas que possamos transmiti-la da maneira que alcance os corações. Senhor, ajuda-nos nisso, ó Pai. E dá-nos, ó Deus, a bênção de vermos as gerações que virão depois de nós, abençoadas pelo Senhor, dirigidas pelo Senhor, através do testemunho e do legado que estamos deixando agora. É o que eu te peço, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, abençoe cada um nessa semana, no desafio que cada um terá diante de si próprio. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.